De volta com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Estamos falando de um assunto sério. Estamos falando de aniversário. Você não gosta do seu aniversário? Você não gosta do dia que você nasceu? Você não gosta desse dia que você comemora sempre? E se mudasse? Falasse, agora você não faz... É até uma piada que eu faço, você sabia? Cláudia, Lia, que estão aqui sendo entrevistadas hoje, eu brinco com as pessoas. Eu falo assim, então, você tem... Você nasceu... Qual é o dia do seu aniversário? Isso é 12 de outubro. Desde que você nasceu? Eu sempre brinco, aí a pessoa dá risada. Desde que... E agora estão mudando, né, Cláudia? Conta qual que é o argumento da outra parte? Vamos ser justos. Vamos ver quais são os argumentos que eles têm para que as pessoas possam ponderar e tomar suas decisões. Bom, foram vários, né? Foram vários. Primeiro é que daria um certo prejuízo, né? O comércio ter esse feriado no dia 5 por conta de 13º, por conta de PLR, que as pessoas teoricamente receberiam e gastariam em outras cidades. Quando tem feriado aqui na cidade, a pessoa vai para outra para viajar, sei lá, vai para praia, vai para campo, vai para outro lugar e gasta em outro lugar. Exato, tá. Mas Rafael, você sabe que jornalista é um bicho curioso e um bicho que vive de pesquisa. Que não aceita só o boato, né? Hoje em dia estão no mundo de fake news aí, de notícias mentiras, você foi lá ver o que era verdade, e aí? Exato, e aí assim, né, o bichinho do jornalismo obriga a gente a ir buscar, né, peraí, que fundamento é esse, né? Aí nós fomos pesquisar em entidades classistas e descobrimos que o 13º, na maioria das empresas, ele é pago ou na data de aniversário do funcionário, ou na data de férias, né, que você acumula a primeira parcela do 13º, para que não fique tudo para o fim do ano. Sim, às vezes né, para o empresário. Fica meio né? a meio. Fica meio a meio. Isso tanto empresas comerciais, industriais e o setor de serviços também. É uma prática. É uma prática trabalhista. E as PLRs, elas são pagas conforme o caixa das empresas. E é sempre no ano seguinte ao resultado. É sempre no ano seguinte ao resultado. E pode ser no começo do ano, no meio do ano. Dificilmente vai bater com a data. Não é? Porque o empregador, ele não tem como pagar a PLR e já pagar 13º tudo em cima no mesmo mês. Entendi. Então isso é dividido e diluído ao longo do ano. Não é? Então, não cabe... Então, mais do que uma questão histórica, essa divergência de mudar do dia 5 de dezembro para o dia 5 de fevereiro, para quem deseja mudar para o dia 5 de fevereiro, é uma questão econômica. Sim, uma questão econômica. E aquilo, né, que a gente conversava antes. Quando se fala de cultura, nós temos várias culturas, mas a economia também é uma cultura. Não é? A cultura econômica, a economia criativa está aí para isso. E aí vamos lá, partindo para o lado do funcionário, do empregado, não só o do comércio, da indústria de serviços. Ou até o aluno na escola que está o brasileiro... Eu faço aqui, lanço aqui um questionamento. O que o brasileiro faz com seu 13º? Torra. De que forma? Vai comprar presente, vai preparar viagem, enfim. E aí depois vai ficar em janeiro sentindo falta daquele dinheiro para pagar o IPTU. Então, né? Esse é um olhar, né? O olhar verdade. de quem está buscando esse argumento. Mas vamos lá para o outro olhar. Por favor. Vivemos em tempos difíceis. Sim. E se você for procurar nas matérias que têm sido feitas ao longo de anos atrás, você primeiro limpa o nome. Isso é verdade. Restabelece o crédito. Mas é isso mesmo. Né? Você usa para limpar o nome, restabelecer o crédito para gastar, para pagar depois. Sim. E tem um outro detalhe também. Janeiro é um mês muito difícil. É um mês que você tem IPTU, IPVA, matrícula, material escolar, enfim, você tem uma série de despesas. Vilões financeiros. Então, assim, quem pode pegar o 13º e gastar, né? Gastar mesmo, com presente, viagem, essas coisas, é quem já tem uma condição econômica bem razoável. Sim, que está estável em relação a isso. Bem razoável, o que não é a maioria do povo brasileiro. Muita gente vai arrumar suas contas e se preparar para o próximo período também. Exatamente, é o que não acontece com a maioria, visto os serviços de proteção ao crédito são uma fonte, né, de informação muito fiel. Agora, voltando à perspectiva histórica, que é muito rica nesse sentido. Propuseram 5 de fevereiro, aí o argumento histórico ligado a 5 de fevereiro é que quando deixou de ser vila e virou cidade. Lia, conta pra gente o que era essa mudança de vila para cidade na época em que isso aconteceu. O que significava isso na prática? Eu acho que não havia muita diferença. Não teve tanta diferença assim. Talvez tenha sido a criação da Câmara do Poder Executivo vai ser
no momento da nossa independência, da República. Tá certo. Porque que até vem depois, então, que não tem nada a ver, até então, ou cidade ou vila, quem administrava era a Câmara. Uhum. Era só a Câmara, não existia o Poder Executivo. Era o Legislativo e o Judiciário. E foi 5 de fevereiro de qual ano que virou cidade? De 1842. 1842. Então, tecnicamente, não mudou muita coisa, uma mudança de vila para cidade. E o que mudava? Por que as cidades deixavam de ser vila e viravam cidades nessa época? Acho que era uma questão mais de projeção, ou então mesmo a parte administrativa do estado, da região, da província. Né? Na época era província, não era estado. Entende? Então era uma questão mais burocrática do que até mesmo de relevância daquilo de reconhecimento. Agora, de povoado para vila, com a criação da Câmara e da cadeia, você formava a Câmara, a presença dos vereadores, a administração, a aplicação de leis, as posturas, entende? Toda a normatização. Vamos para os anos para a gente falar do... Taubaté, então, vai de povoado para vila no ano de... 1645. 1645. E de vila para cidade em... 1842. Aproximadamente 200 anos de história que vocês estão lutando para que não seja renegado em relação ao dia em que a cidade é concebida, né? O dia em que ela passa a ser uma vila reconhecida e ter uma tradição e ter seus representantes legais e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que na prática elas estão fazendo em prol dessa luta. Quando você tem uma causa como essa, tem um pessoal que acredita numa coisa e tem seus interesses, desejos, visão, e tem um outro pessoal que se opõe a isso. Como lutar pela sua visão de uma maneira digna, de uma maneira legal e de uma maneira que isso traga resultados? A gente conversa sobre isso na volta do nosso programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.